Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Marque aí para você não esquecer, porque amanhã, no último bloco, nós teremos a rifa do Fusca da Diana Reis. Lembra aquela cabeleireira, investidora, né, aquela representante aqui dos produtos Coifer? É uma empreendedora e vai rifar o bem mais precioso dela no momento, que é o Fusca, para realizar o sonho da casa própria. Com o dinheiro ela construir a tão sonhada casa própria. Então o sorteio vai ser amanhã, mais uma prova de responsabilidade social aqui da TV Rio Branco, no último bloco, tá bom? Por volta de 12 horas, 12h10. Fique atento, tá bom? Você que comprou a rifa e sonha em usar a partir de amanhã o Fusca da Diana. A doutora Poliana, ela veio para cá graças ao pai, né? O superintendente da Polícia Federal, doutor Paulo Bezerra. Exatamente. No início dos anos 2000. Isso, exatamente. A senhora é a mais velha dos filhos? Não, eu sou a do meio. Do meio. Legal. E atualmente sou a única dos bezerrinhos que está aqui. Todo mundo voltou já? Ficou, isso. Então ele veio e deixou aqui e voltou. Seu Paulo. Na verdade, ele me arrastou, eu terminei a faculdade lá, eu terminei na Federal da Bahia, e porque atualmente, depois que o pai saiu daqui, ele assumiu a superintendência lá na Bahia, e aí eu fui acompanhar, e depois de formada eu optei por retornar ao Acre, e estou aqui super realizada e feliz com a minha atividade aqui. Então, meu pai veio para cá a trabalho, e eu segui os passos dele, né? Voltei para cá também por questão do meu serviço na universidade. Você só não seguiu a formação, não, que a dele pois é totalmente diferente, né? É curioso isso, né? Mas a gente não foge daquilo que está predestinado, né? Porque eu me debandei, digamos assim, para a área da saúde, mas faço parte do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa do Acre, represento a UFAC lá no Conselho, e, de certa forma, tenho atuado bastante. É uma das minhas atividades que eu tenho muita satisfação em contribuir. Eu busquei o Conselho justamente por conta da minha formação, né, da minha qualificação das questões de saúde do idoso e vi quantas questões sociais estão envolvidas nesse processo de envelhecimento, de doença. E aí eu quis contribuir, estou lá interagindo com o pessoal da Defensoria Pública, tenho feito colegas e conhecido muita gente da área do direito, na própria OAB, e o presidente da OAB é o doutor Ismael, conhecidíssimo e queridíssimo por todo o Acre, já foi presidente do Conselho, e a gente está aí como parceiro, se colocando mesmo para contribuir. Muito bem. Vamos... Então, a pergunta é feita na virada do bloco, lembra ainda? É possível envelhecer com qualidade? Sim. Totalmente possível, Muniz. Eu gosto muito de debater isso porque todas as nossas fases de vida, existem processos desafiadores. Na infância, existem questões de desenvolvimento, que a criança não pode fazer certas coisas que um adulto, um adolescente faz. Na fase da adolescência, né, não pode fazer certas coisas, só na fase adulta. Na fase adulta, a gente já também não temos desafios a enfrentar. E na fase do envelhecimento é do mesmo jeito, só que são desafios diferentes. Então, a gente tem que levar a comunidade, a população, a sociedade, essa ciência, né? Toda fase de vida, ela tem suas questões positivas e tem os seus desafios. Na fase envelhecida, tem os desafios diferentes, mas assim como todas as fases, são desafios que se apresentam e que a gente tem que ultrapassar, né? Então, assim, não vamos negar que existem limitações, é um processo, digamos, de funcionalidade diminuída, mas que o que a sociedade atualmente vincula muito é a questão de doença, como se tornou idoso, é obrigatório ter doente. Não, existem limitações, desafios que podem ser transmutados, mas você pode envelhecer sem ser doente. Só que para isso existem ações, né? Tanto a nível de autocuidado, né, de individual, de precauções, de acompanhamento e também, como eu já conversei aqui um pouquinho, dessas questões de fatores externos. E aí vem a questão macro, né, de gestão, de propiciar ao indivíduo humano que ele passe por todas as suas fases de vida com qualidade. Vamos lá. Eu lembro que a gente passou a ouvir essa expressão
com mais frequência a partir dos anos 2000, dos anos 2000. Políticas públicas. Isso existe mesmo na prática, doutora? Ou é só um mote dos burocratas especialistas? Falando do idoso, que é a minha prática, sim, nós estamos engateando ainda, né? Embora a gente tenha profissionais, pessoas na rede de cuidado, de saúde, tanto das questões de direitos da pessoa idosa, pessoas muito comprometidas, mas eu ainda vejo como se fosse uma bandeira individual, alguém como eu, que se sensibilizou pela causa e quer lutar por ela. A gente precisa realmente de um maior empenho, tanto a nível de cobrança da sociedade civil, para que os políticos sintam-se cobrados e realmente façam políticas efetivas, implantem, tenham interesse. Tá. Né? Além de falarmos sobre esses números aqui, o que a senhora pretende fazer agora com esses dados em mãos? Divulgar, né? O meu papel enquanto pesquisadora, docente, é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho feito as questões de divulgação a nível da comunidade científica, publicando os artigos. Agradeço o espaço da imprensa que você tem me dado, né? Outras pessoas me convidando. E, então, assim, eu fico muito satisfeita e grata por esse espaço, porque é importante a gente sensibilizar. O caminho é pela educação. Para a gente ser um idoso saudável, a gente tem que construir isso com gerações jovens, sensíveis e dispostas a interagir com eles e se preparar para o seu envelhecimento, né? Cuidando de si ao longo da vida. Além disso, eu faço projetos de extensão focado para o idoso, continuo atuando com as minhas pesquisas, né? E esses dados eles têm que ser levados em considerações para as políticas públicas. Isso tem que ser levado em consideração. E, Muniz, as projeções do IBGE, existe um índice chamado Índice de Envelhecimento Populacional, onde o número de idosos daquela população para cada 100 indivíduos jovens abaixo de 15 anos. Certo. Esse índice, ele reflete, digamos, ele é um bom parâmetro para a capacidade de reposição da população. Então, quando esse índice ele oscila de 0 a 15, é considerada uma população jovem. Quando o índice de envelhecimento da população é de 15 a 30, de 15 a 30 é uma população considerada intermediária. A nossa intermediária? Vou chegar lá. E acima de 30, acima de 30 já é considerada uma população envelhecida. Atualmente, em 2020, de acordo com o IBGE, o nosso índice é de 18. Então, já somos uma população em processo de envelhecimento. A projeção para 2030, ou seja, daqui a 10 anos, que passa sim, 10 anos passa rápido, é justamente de 30,17, ou seja, em 2030 temos projeção do Acre ser considerado um estado envelhecido. Então, assim, os nossos serviços, não só de saúde, está preparado para receber acessibilidade a esse idoso. Você, profissional de saúde, por que você não se qualifica, digamos, para essa demanda de mercado que é promissora, né? Então, essas questões, elas têm que ser levadas em considerações para a formulação de política e o aporte, né, dos serviços necessários. Quando eu falei que isso muda, inclusive, de bairro para bairro, é que nós temos informações aqui que, por exemplo, o bairro Bosque, especificamente a Coab Bosque, é hoje a região mais idosa do Acre, de Rio Branco. Ali é viúvos, o perfil é esse. Perfil é esse, exatamente. E já bem em estado de uma idade bem avançada. Agora, deu para identificar na pesquisa a que se deve esse crescimento para chegarmos quase já na fase de uma cidade, de uma população idosa, se é em função das mortes da juventude ou a diminuição da morte dos idosos. Então, Muniz, assim, no Brasil, no contexto do Brasil, existem diversos perfis, né? Mas assim, quando a gente coloca num parâmetro geral, especialistas têm defendido que o envelhecimento populacional no Brasil, ele se dá mais pela diminuição da mortalidade infantil do que, como acontece lá fora, realmente um reflexo de uma qualidade de vida ao longo da vida. Acho que esse detalhe aí também. O índice de mortalidade infantil. Exato. E não o índice de morte dos jovens. Isso. Já na fase de média de faixa etária de 20 a 25 anos.
E aí, essa tendência de aumento da população na verdade, uma população que está conseguindo sobreviver. Então, é muito diferente uma população que consegue sobreviver daquela que vive com qualidade e chega, sim, né? E é bom que se diga também, né? Acho que vocês chegaram a essa conclusão na pesquisa. Termos uma cidade ou um estado envelhecido não significa dizer que isso é o fim, não. Significa dizer que tem algo acontecendo de positivo e que a expectativa de vida dessas pessoas está aumentando, né? Perfeita colocação, Muniz. Exatamente. Esses índices de envelhecimento populacional nos países desenvolvidos, ele foi construído justamente com o aumento da qualidade de vida e de saúde dessa população. Isso é um reflexo de qualidade, né? E aqui, embora isso tenha se dado mais por essa questão de sobrevivência, né? Não podemos negar que sim, a própria estratégia de saúde da família, né? Políticas públicas como a estratégia de saúde da família, dando mais empoderamento para a municipalização, para o acompanhamento de prevenção e controle de doenças, isso refletiu. Eu tenho um artigo que foi publicado em 2018, na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, onde eu estudei justamente a tendência de mortalidade geral do idoso e de doenças cardiovasculares. E aí eu consegui identificar de 1980 até 2012, porque eram os dados que tinha disponível na época, que houve uma redução anual de 2% da mortalidade geral do idoso. Ou seja, esses 2% que deixaram de morrer a cada ano estão sobrevivendo mais, né? Então, assim, o estudo foi sobre mortalidade, mas eu constatei que a mortalidade estava diminuindo. De fato, e isso foi mais acentuado na população mais envelhecida, de 80 anos ou mais. Então, assim, e conseguir linkar os períodos em que houveram implantações de políticas específicas, como a própria implantação da Estratégia de Saúde da Família aqui em Rio Branco e a construção e a inauguração do Hospital do Idoso. Então, quando houveram essas duas ações voltadas para o idoso, houveram, então, digamos, uma diminuição da mortalidade geral dos idosos. Deu para identificar também nesse estudo que, mesmo diante das dificuldades, sobretudo na questão de saúde, e a insegurança, não falo nem insegurança, a insegurança, né, a violência, deu para identificar um percentual considerável de idosos com autoestima? Sim. É um dado que eu ainda não estudei, mas está lá, só esperando o momento certo para eu analisar, sobre qualidade, né, de vida. Mas consegui identificar da questão de saúde, das incapacidades, como eu te falei, que 73% desses idosos entrevistados tinham suas atividades de vida diária feitas de forma independente, né? Então, assim, embora o percentual de incapacidade, que é 27%, de alguma atividade de vida diária é um fator expressivo, mas à contramão também temos um percentual de maioria que é ativo, né? Entendi. Então, existem outros índices que faltam eu ainda avaliar, né, desse banco de dados que, quando eu tiver terminado essa análise, eu posso até voltar para a gente trazer essa devolutiva. Qual é a visão deles, dos idosos, em relação aos índices de violência, sobretudo aqui na nossa capital? Isso, como eu te falei, né, não ia ser um dos desfechos que eu ia estudar, mas acabei trazendo uma variável que podia comentar sobre isso, justamente porque eu via muito relato, assim, do idoso, minha filha... E as questões eram outras, mas a gente se coloca à escuta, porque a escuta também é terapêutica e eles, às vezes, passam um dia sozinho. Quando os familiares chegam em casa, já chegam cansados do trabalho, não tem paciência para ouvi-los. Então, é muito importante a gente se dar a esse tempo e a ouvi-los. E aí eu via muita inquietação, sim, muita preocupação dos netos, filhos, familiares envolvidos com questões de criminalidade. Então, assim, muitos choravam na minha frente, minha filha está tão apreensiva porque um neto meu está envolvido. Eles sofrem por eles, pelos netos, pelos filhos. Exatamente. Então, assim, não temos como falar, digamos, também de saúde do idoso, enquanto a gente tem que lidar com essas questões tão delicadas de contexto familiar, social, né, Muniz? Então, assim, quando a gente fala de saúde, eu sou uma pesquisadora da área de saúde, mas isso, o próprio conceito de saúde, ele aborda que é uma questão intersetorial. Então, temos que atuar em conjunto com o setor de educação, de segurança pública
é imprescindível Legal. que a gente tenha essa consciência, Sim. né? E, na verdade, é uma bandeira de qualidade de vida Sim. e dignidade humana. Registramos aqui a presença do professor Alex Barros. Hoje tem uma live, né, professor? Que horas? 15 horas. Às 15 horas, daqui a pouco. Pelo Facebook. Pelo YouTube. Pelo YouTube, melhor. Doutora, para encerrar a nossa entrevista, em função da crise da pandemia, foi criada então outra crise não menos complicada, crise financeira. Isso fez muita gente, inclusive os idosos, saírem dos planos de saúde e irem para o SUS. Uhum. Isso causou um impacto muito grande na rede pública. Sim. Deu para identificar, mesmo antes disso, como é o perfil dos idosos no que se refere ao atendimento de saúde? Então, Muniz, aqui na realidade de Rio Branco, de acordo com o dado na época que a Secretaria Municipal de Saúde me passou, em torno de 90% dos idosos, eles já são, digamos assim, assistidos pelo SUS. A nossa realidade local é de que a maioria ela já faz parte realmente da rede pública, né? E agora, o que a gente pode refletir em relação à questão da pandemia é que a gente realmente seja uma sociedade sensível para protegê-los. Né? Eu estava lendo um livro muito interessante com questão do envelhecimento e que abordava mais na questão da dependência física, né? De até que ponto o idoso ele se considera independente para viver, né? Sem o cuidado ou ser necessário residir numa instituição de longa permanência, porque culturalmente aqui no Brasil, na América Latina, isso é mal visto, mas lá fora as pessoas têm redes praticamente de hotelaria, né, de instituição para o idoso que opta, tem opção e tem uma renda boa para poder custear, viver num lar, né, um abrigo. Legal. Com o mínimo de dignidade. Acabou? Não. Quero agradecê-la, porque não é porque a gente acabe antes. Quero agradecê-la pela entrevista, parabenizá-la pelo trabalho. Obrigada. Sucesso. Obrigada, Muniz, novamente. Queria falar um pouquinho mais, mas por hora vai ser isso. Agradeço todo mundo, todos os idosos que estão me assistindo, sintam-se abraçados. Você que não é idoso, cuide do seu idoso e seja sensível diante da suspeita de violência, diz que sim, e vamos ser uma sociedade consciente, que cuida de si e que se prepare para o seu envelhecimento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Depois de intervalo, eu volto para conversar com o Robinho. Ele é presidente da Associação de Moradores lá da Cidade do Povo, não sei qual setor ele vai dizer, e é pré-candidato a vereador aqui em Rio Branco. Até já, agora são 12 horas.